A gente vai concordar que o Brasil é um país onde os reducionismos e as simplificações sempre tiveram um grande sucesso, certo? E com a recente onda de engajamento do brasileiro na política, isso também afeta a forma como debatemos coisas muito sérias, coisas que podem modificar a lógica estatal, ou se formos ainda mais além, até mesmo cultural. E ao mesmo tempo que uma sociedade politicamente engajada pode ser visto como algo positivo, já que um povo antenado e participativo dificilmente será dominado por um regime totalitário, ainda assim é necessário que se haja responsabilidade ao se tratar de questões tão complexas como é a política, que no fim de tudo é o que vai definir o projeto de país que nós queremos. E é claro que não dá para exigir essa responsabilidade, né, de quem discute política como que numa conversa de bar, ou de quem no fim não tem poder nenhum de influência. Pois a massa sempre clama mesmo por conceitos fáceis de serem apreendidos e isso dificilmente vai mudar. Agora, quem tem voz já não pode cometer esse mesmo erro de cair em reducionismos ou simplificações toscas. E um caso muito comum que eu vejo disso, de reducionismo na política, é resumir toda a variedade de posicionamentos ou correntes políticas que nós temos à esquerda e direita. Usar as palavras esquerda e direita para definir posicionamentos políticos se tornou muito popular no Brasil desde pelo menos a era do regime militar, onde se impregnou na sociedade brasileira a percepção de que a direita, vinculada ao regime militar, era repressiva e antidemocrática, e a esquerda, por sua vez, era progressista e revolucionária, a defensora dos menos favorecidos. E até não muito tempo atrás, esses clichês eram de tal forma um senso comum no Brasil que praticamente era uma desonra para qualquer um se dizer de direita. Porém, na década passada, com o descrédito da esquerda no Brasil e uma ascensão do conservadorismo e de ideais de livre mercado, houve uma redefinição dos termos e começou-se a situar a esquerda mais como um espectro político baseado na intervenção do Estado na sociedade e na economia, com base na redução das desigualdades, e a direita como defensora das liberdades individuais e de mercado, com uma visão pró-Estado mínimo. Então aqui a gente já vê que, especialmente no caso da direita, a lógica deu meio que uma boa invertida, né? E aí, claro, tanto de um lado como do outro, tem os mais extremistas, né, e os mais moderados, que faz surgir também a ideia de centro-esquerda e centro-direita, extrema-esquerda e extrema-direita. Só que esquerda e direita são conceitos que têm sido muito flexíveis durante a história. E é aqui que a gente tem que entender a origem e o desenvolvimento dessas palavras aplicadas à política, e aí a gente vai ver que se um dia já fez sentido definir posicionamentos como sendo de esquerda ou direita, no século XXI, com a variedade e a complexidade das ideologias, isso já não é lá o mais coerente. E, bom, o contexto em que surgem os termos esquerda e direita aplicados à política é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu no fim do século XVIII, na França, óbvio, e promoveu uma mudança social e política não só na França, como em toda a Europa. Dentre elas, o regime monárquico absolutista que vigorava na França caiu, dando lugar a uma breve monarquia constitucional e logo depois a Primeira República Francesa. E, como em toda revolução, nada se deu sem que isso resultasse em um banho de sangue e em muito terror, né, como de praxe. Mas o ponto que interessa aqui para o nosso vídeo é que ao se formar uma Assembleia Nacional, os que se opunham ao assim chamado velho regime aristocrático sentavam-se à esquerda do púlpito central e os simpatizantes do antigo regime e as suas instituições e tradições ficavam à direita. Foi aí que o simbolismo esquerda e direita ganhou força e começou a designar posições políticas. Só que um fato um tanto interessante é que os esquerdistas dessa época eram principalmente membros da pequena burguesia, ou seja, eles eram o que Marx posteriormente iria definir como capitalistas. Eram capitalistas de baixa estirpe, mas ainda assim capitalistas. Então imagine agora os esquerdistas do final do século XVIII e começo do século XIX, vendo que os esquerdistas do século XX e XXI defendem coisas como regimes totalitários, ditadura do proletariado, intervencionismo e coletivização dos meios de produção. De certo, no mínimo eles ficariam enojados. Então, nesse primeiro momento de liberalismo político que veio à tona principalmente pela ação de países como França, Inglaterra e Estados Unidos, quem era de direita era considerado aquele cara que prezava mais pelas tradições antigas, pelas instituições e pela manutenção da ordem social, e o esquerdista era o cara do liberalismo, que clamava por soberania popular e pela participação do povo nas decisões políticas.
Então esquerda e direita nessa época tinham um escopo que tem muito pouco a ver, né, com o significado que essas palavras assumem hoje em dia. Agora, no século XIX, com a expansão da industrialização e consigo os impactos sociais que ela acarreta, muitas ideologias vão surgir a fim de trazer uma solução a todos os pontos negativos que começam a se dar nesse processo. Pois mesmo que houvesse uma clara explosão de riqueza e de prosperidade, alguns grupos ainda sofriam pelos males da produção em massa, como a exploração do trabalhador, o materialismo, o desemprego e principalmente uma coisa que muitos intelectuais viam como deplorável, que é a desigualdade social, ou a desigualdade entre classes. E a ideologia que mais ganhou força nesse contexto foi aquela desenvolvida pelo filósofo alemão Karl Marx, que propôs diversas teorias sobre capital e meios de produção. E nós podemos dizer que, a princípio, ainda no século XIX, Marx foi meio que ignorado. Mas, chegado o século XX, aí sim, a proposta marxista influenciou uma série de países na sua concepção social, econômica e política. Inspirados em Marx, surgem regimes totalitários de viés socialista e comunista, e em contraposição a isso, surgem outros regimes também totalitários, só que anticomunistas, como o nazismo e o fascismo. E isso, obviamente, obriga uma redefinição dos termos esquerda e direita. E é daí que socialismo e comunismo são classificados como sendo de esquerda e o nazifascismo como de direita. Só que isso gera uma confusão tremenda, já que, essencialmente, esquerda e direita tinham sentidos muito diferentes na sua concepção. Só que isso ainda havia de piorar. Avançando um pouco mais na história, nós temos a queda do Muro de Berlim, né? E muitos dos grandes estados totalitários começam a colapsar pelo mundo, o que exige uma nova revisão dos termos. Então, numa concepção mais moderna, onde a direita assume muito mais uma visão liberal do que antes, como é que você vai classificar o nazifascismo como sendo de direita, se eles eram extremamente interventores na sociedade e na economia? Então, viu como é complicado você reduzir ideologias cheias de nuances dessa forma a conceitos tão simplistas como esquerda e direita? Qual é a necessidade de tamanha confusão e reducionismo? Tudo bem, se a gente for tentar entender pelo lado positivo da coisa, é uma tentativa válida de facilitar o entendimento para os mais leigos. Só que quando uma definição mais gera injustiça para um lado e para o outro do que realmente define algo, ela perde totalmente o sentido. Esquerda e direita são conceitos completamente anacrônicos. Fazia sentido quando a questão era separar dois grupos com propostas bem definidas, como era o caso da Revolução Francesa. Fazia sentido em um contexto histórico muito diferente do atual. Mas em pleno século XXI, com centenas e até milhares de cosmovisões diferentes sendo defendidas por aí, com nacionalistas, liberais, conservadores e até anarcocapitalistas sendo encaixados à força no mesmo espectro de direita, por exemplo, isso já perdeu a razão de ser. Então, quando a gente aprender a chamar as coisas daquilo que elas realmente são, e com isso eu tô querendo dizer, se alguém tende ao liberalismo, então chame-o de liberal. Se alguém tende ao progressismo, chame-o de progressista. Se alguém tende ao conservadorismo, entendeu? O que não pode ser é um bolsonarista, por exemplo, chamando qualquer um que não apoie incondicionalmente o governo de esquerdista, como eu vejo acontecer bastante por aí. Então, quanto mais a gente evitar agrupar coisas completamente distintas num mesmo balaio, talvez essa polarização tão prejudicial ao debate deixe de existir. Aliás, prejudicial não só ao debate, mas prejudicial ao Brasil como um todo, né? E, na verdade, aqueles que dizem lutar contra essa polarização, no fim das contas, são os que mais alimentam ela, né? Mas é claro que eu não sou o dono da razão, né? Se você tem argumentos para se opor a tudo isso que eu disse aqui, o espaço de comentários está aberto para a gente discutir sobre esse assunto. Se você quiser, pode dar um joinha também e se inscrever no canal, não custa nada, mas é muito importante para mim. E para finalizar, se você quer me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal e financiar este conteúdo. Eu preciso da sua ajuda para que eu possa me dedicar inteiramente ao canal, entendeu? Então sua contribuição é fundamental para que a gente cresça aqui no YouTube, fechou? Aí eu não posso me esquecer também de agradecer a quem já é assinante do canal, né? Então ver que tem gente que realmente gosta do canal a ponto de ajudar com dinheiro é o que me faz ter esperança nesse projeto. Então muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês, fechou? Agora sim, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!